Muito bom dia, senhoras e senhores. 5h53, sexta-feira, sextou, vambora. Mais um dia de trabalho, mais um dia acordando cedo, mais um dia próximo da sua realidade, porque aqui você tem que entender que você está ouvindo uma pessoa que trabalha, que é CLT, fez faculdade, não é nenhum guru que vai chegar aqui para você, ficar falando um monte de besteira. E às vezes essa pessoa ganhou uma herança, ganhou, sei lá, dinheiro de não sei quem, eu tenho a vida fácil, então não. Eu tenho uma vida como a grande maioria dos brasileiros, estou indo pro trabalho, hoje estou indo de carro, então às vezes está chegando agora, não me conhece, vai até querer ver outros vídeos meus, fica à vontade para me conhecer, então muito prazer, inclusive eu sou o Hélio. E vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje. Eu quero continuar falando com você sobre um assunto que eu fiz outros dias atrás, que foi sobre investimento e as pessoas gostaram. Então, o que é interessante falar sobre esse assunto? Eu vou trazer aqui um aprendizado interessante que eu tive nesses meus 7 anos aí, 7, 8 anos aí investindo na Bolsa de Valores. E aí eu vou comentar para você um pouco desses aprendizados e, de novo, sendo muito realista, né? Sendo muito pé no chão. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que o CLT ele não vai conseguir juntar 50, 100 mil reais de uma forma rápida, né? E veja que o rápido ele acaba sendo também um pouco subjetivo, né? Eu consegui juntar esse dinheiro, mas não necessariamente só dos meus investimentos, mas porque eu abri mão de muita coisa. Isso é importante de ser falado. Então, vendia férias, saía menos, poupava mais. Então, isso está diretamente ligado com esse primeiro recado que eu quero dar para você, né? Com essa primeira experiência que eu tive, que é assim: se você quer investir e ter retorno e ter uma boa quantia rápido, então você vai ter que sim abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que deixar de gastar, sabe? E esse é um ponto interessante que muitas pessoas elas, né, não têm a clareza disso. E às vezes quando acabam sendo, por exemplo, promovidas, começam a ganhar mais dinheiro, é complicado porque o ser humano ele quer comprar, ele quer elevar o padrão de vida dele. Então, se você souber administrar o seu padrão de vida para que ele seja o mesmo, para que você se mantenha ali gastando o que você já gastava, mesmo ganhando mais, e essa quantia que agora está entrando a mais no seu bolso, você tiver a consciência de guardar ela, vai acelerar o seu processo. Então, ao invés de você conseguir juntar uma boa quantia em 5, 10 anos, você vai conseguir reduzir bem isso, sabe? Não é à toa que o brasileiro ele é muito bom de pegar e pagar financiamentos, empréstimos, porque ele cria um compromisso, só que ele cria um compromisso com o banco, com as instituições, né? E a gente não cria um compromisso com a gente mesmo. Então, por que não criar um compromisso com você mesmo? Colocar lá uma meta mensal, dinheiro que entrar você vai guardando, vai guardando. Isso é muito legal, isso te motiva. Você vai vendo que você tem mais dinheiro guardado, e aí você passa a investir. E aí eu vou agora entrar num outro ponto que foi um pouco da minha estratégia como investidor lá no começo, né? É óbvio que, como eu comentei, eu não tinha do nada 50 mil reais, então fui guardando ali de 1.000 em 1.000, 500 em 500 reais, enfim. Fui juntando uma quantia. E aí comecei a formar minha carteira, comecei pelas empresas ali, as blue chips, as gigantes do mercado. Então eu comprava e ia estruturando aos poucos a carteira. Então comprava um pouco agora, aí obviamente tinha que juntar mais dinheiro, eu comprava um pouco depois. E aí a carteira ia se formando ao longo do tempo. Então passavam ali 6 meses, um ano, já estava com uma carteira legal. Eu lembro que quando eu comecei a investir, aconteceu logo a primeira crise na minha história ali como investidor, que foi a greve dos caminhoneiros. Quem tava, talvez alguns lembrem aqui, que foi uma greve em que meio que deu uma paralisada no país, a galera correu para abastecer o carro porque não estava chegando gasolina nos postos de gasolina, a galera corria nos mercados para fazer compra porque os caminhões, como estavam na estrada, eles não conseguiam repor os estoques. Então foi uma coisa assim muito doida, rápida, de uma semana assim, mas que foi muito tenso e foi o suficiente para afetar a bolsa. Então, assim, peguei essa crise, depois mais para frente peguei a crise do Covid-19 também. E isso também está relacionado com outro ponto que eu quero falar para vocês, que é assim, pessoal, crises são oportunidades.
Só que para você conseguir aproveitar essa oportunidade, você tem que ter dinheiro em caixa, né? O que é ter dinheiro em caixa? Vamos supor que você tem aí um patrimônio de 50 mil reais. Então você tem lá 30 mil reais investidos na bolsa, você tem 10 mil reais guardados ali num tesouro direto, num CDB um pouco mais conservador, e você tem outros 10 mil reais ali como caixa, que pode estar num CDB, num investimento mais de fácil acesso, que não tenha tanto risco, e a intenção desse caixa é você usar nessas oportunidades, porque o preço das ações elas caem. Então tem aquela famosa frase, né? Compre ao som dos trovões e venda ao som dos violinos, né? Eu acho que é isso. E aí o que você está fazendo? Você está literalmente comprando as ações por um preço mais baixo por conta da crise, e quando o mercado se recuperar, você vai vender elas ao preço de mercado, ao preço normalizado, e com isso você vai obter o lucro, certo? Então esses dois movimentos me ajudaram muito. É óbvio que a gente não fica torcendo para ter crise toda hora, certo? Mas é importante você ter essa percepção de ter um caixa, né? De você ter um valor ali disponível para você usar nesses cenários. E aí, agora vem um outro ponto que é assim, como eu comentei com vocês, a minha primeira estratégia foi investir em ações primeiro, porque as ações, elas têm essa característica de potencializar os seus ganhos, né? Então, à medida que você investe, as ações valorizam e você ganha dinheiro ali com o tempo. Nessa valorização, ganha ali também os dividendos. E aí, o que eu comecei a fazer também por um movimento que a gente teve aqui na economia brasileira, nesse período, que foi, eu comecei a fazer uma troca entre as ações e comecei a colocar o meu dinheiro em fundos imobiliários. E aí aqui tem uma questão mais técnica, não vou entrar tanto no detalhe com vocês, e é por isso que eu falo para as pessoas, né? Não copiem a estratégia das pessoas, não copiem a estratégia de ninguém, porque investir, pessoal, não é uma questão de só você olhar o que a pessoa está fazendo. É uma questão pessoal, de você saber o seu momento de vida, o que você pretende como planos, quais são as suas prioridades. Então, por exemplo, eu não sou pai, eu não tenho uma família hoje, então isso é completamente diferente de uma pessoa que já tem uma família constituída, já tem várias outras obrigações e responsabilidades. Então, percebe? Não é só uma questão de economia e saber onde vai investir para ter mais dinheiro. Que as pessoas sempre perguntam isso. Ah, mas e aí, onde que eu vou investir para ganhar dinheiro? Mas calma, tem toda uma avaliação, tem um momento de macroeconomia para você entender como é que está a economia do país, como é que está o dólar, como é que está a questão da taxa Selic. E então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, e não é à toa que na SAP, na Sociedade da Alta Performance, a gente tem um módulo só de investimento, né? A Sociedade da Alta Performance é uma comunidade onde a gente desenvolve o estilo de vida das pessoas para que elas tenham mais resultados na vida nas principais áreas. E uma das áreas é a área financeira, concorda? Então a gente fala de carreira, a gente fala de espiritualidade, a gente fala de hábitos, a gente fala de produtividade lá dentro da SAP, e não tem como não falar da parte de investimento, da parte de educação financeira, porque é um pilar muito importante, certo? É com ele que você vai conquistar seus sonhos, seus objetivos, comprar sua casa, comprar seu carro, ter ativos, ter renda passiva, ter mais fontes de renda, certo? Isso que eu falo muito para as pessoas também. Às vezes a gente está mal acostumado em ter uma fonte de renda só, que é o nosso salário, certo? Aí se você é mandado embora, acabou para você, certo? E tudo bem, eu sei que essa, infelizmente, é a realidade da grande, esmagadora realidade dos brasileiros, e tá tudo certo. Mas por isso que eu estou aqui, né? Por isso tem várias pessoas fazendo um trabalho de disseminar conhecimento, para que a gente evolua, para que a sociedade evolua. Então agora pensa você tendo a sua fonte de renda principal, mas também tendo 500 reais, 1.000 reais, 2.000 reais, que seja, entrando na sua conta todos os meses como fontes de investimento, como outras rendas, entende? Olha como melhora já o cenário, certo? E aí, isso conecta com o que eu estava conversando com você da minha estratégia, porque primeiro eu investi em ações para multiplicar o patrimônio, depois eu comecei a migrar para os fundos imobiliários. E os fundos imobiliários, eles têm essa característica de pagar mensalmente, né? Você investe em galpões logísticos, você investe em lojas de shopping center, você investe em diversas
alternativas em que você tem ali imóveis. Bom, galera, meu suporte deu uma caída ali, mas eu vou continuar falando aqui para vocês, dando continuidade. Então, como eu estava falando, eu comecei a migrar os investimentos das ações para os fundos imobiliários. E os fundos imobiliários, eles têm essa característica de fazer pagamentos mensais. Então, o que começou a acontecer? Além da minha fonte principal, do meu salário, eu comecei a ter outras fontes de renda, entende? E aí o que eu fazia, que é o que eu comentei com vocês no comecinho do vídeo, né? Como eu estava recebendo mais dinheiro, eu não elevei meu padrão de vida. Eu mantive meu padrão de vida, mantive meus custos, e com o dinheiro que entrava a mais, eu passei a investir. Passei a colocar mais dinheiro dentro dos fundos imobiliários. Então eu fazia da própria renda, eu fazia ela aumentar todos os meses. Então você é como se fosse um efeito que a gente chama de efeito bola de neve, né? Você consegue pegar todos esses rendimentos e no próximo mês você está sempre ganhando mais, sabe? É aos poucos. Eu sei, como eu comentei, né? A gente, como CLT, sabe da realidade que você não vai começar a investir e do nada você tá ganhando R$1.000 todos os meses. Não é assim. Então não vou passar essa expectativa de falar que você rapidamente vai conseguir, porque não é rápido, tá? E também tem toda a questão que eu falo para vocês de estudo, né? De você entender quais são realmente os bons fundos imobiliários para se comprar, quais são os fundos que pagam bem, mas também tem uma boa gestão de risco. Isso é super importante de entender, porque senão o pessoal acaba olhando só quais são os fundos, quais são as ações que pagam mais dividendo e também não é por aí, entende? Então a gente tem que prestar atenção, pessoal, em todos esses pontos, e por isso que eu falo que educação financeira e investimento não é um assunto simples. E aí, de novo, por isso tem um módulo na SAP. Então, vou deixar esse convite aqui para você, caso você queira entrar na SAP. Vou deixar aqui na descrição todas as informações e para você ter ciência de que tá tudo explicado lá dentro. Tem inclusive, é tão completo que tá lá na SAP, que tem inclusive uma planilha de controle financeiro e uma planilha e aulas que te mostram como fazer a declaração do imposto de renda. Isso é algo que ninguém pensa, né? Então você tem que ter em mente que a partir do momento que você passou a ser investidor, isso se torna parte do seu patrimônio. Então você tem que declarar isso para o governo. E aí, obviamente, tem uma forma correta de declarar. E eu me preocupei com isso também, e tá tudo dentro da SAP. Tem uma planilha de acompanhamento, tem como você chega nas contas certas, a forma de você declarar o que é ação, o que é fundo imobiliário, o que você está recebendo de dividendos, etc. Então, eu faço o convite e espero que essas dicas tenham sido de grande valia para você e a gente se vê por aí. Tudo bem? Um abraço.